Crianças e adolescentes não são meros cumpridores de deveres, fantoches, bonecos ou seres inanimados que nós, adultos, construímos para satisfazer as nossas vontades. Eles sofrem, se desesperam, têm problemas pessoais e têm a sensação de que naquele momento em que eles estão vivendo algo ruim, aquilo nunca vai se resolver ou nunca vai passar. E nós adultos nos perguntamos: como é que uma criança pode atentar contra a própria vida? O que é que tem acontecido nos últimos anos que, no lugar dos sonhos das nossas crianças e adolescentes, eles dão lugar à vontade e ao desejo de morrer? No vídeo de hoje, eu quero falar com você, pai, responsável ou pessoa que lida com crianças ou adolescentes que têm ideações ou comportamento suicida. Nós vamos falar sobre alguns fatores e também vamos trazer algumas orientações em como lidarmos com essas crianças e adolescentes. Então fique comigo até o fim desse vídeo, curta, comente aqui abaixo a sua experiência, coloque também perguntas, porque você fazendo perguntas eu posso te responder. Compartilhe com outras pessoas esse vídeo e se inscreva nesse canal para você ficar por dentro sobre assuntos que estão ligados ao funcionamento psicológico humano. Eu recebo com muita frequência pais, famílias, professores, orientadores e pessoas que lidam diretamente com crianças e adolescentes com um nível de angústia e estresse elevado ao descobrirem que os seus pequenos ou seus adolescentes querem tirar a própria vida ou não querem mais viver. E nós adultos temos a tendência de pensar que crianças não têm problemas, não têm com que se preocupar e são apenas cumpridores de deveres. Mas temos que nos atentar que um fator de muita relevância para entendermos melhor as crianças é a maturidade. Temos que nos perguntar quão madura determinada criança está para entender e enfrentar aquilo que está sendo exigido dela. E para isso eu quero apontar alguns fatores de risco que são muito importantes para nós entendermos melhor como ocorrem os pensamentos suicidas e os comportamentos suicidas na infância e na adolescência. Impulsividade é um fator que a maioria das crianças e dos adolescentes tem em seus comportamentos devido a uma imaturidade no controle inibitório, que está ligado às nossas funções executivas. E essa região ela é encontrada na parte frontal do nosso cérebro, que é também uma das responsáveis pela criação de estratégias de planejamento. Então, quando nós pensamos em crianças e adolescentes, nós podemos perceber que geralmente eles não têm muitas habilidades para lidar com as situações. Nós podemos pensar claramente o quanto as crianças são impulsivas ao tomarem decisões, o quanto às vezes elas são desorganizadas em suas ideias, quando elas vão tomar decisões em suas próprias vidas. Nisso, ao enfrentarem frustrações ou problemas, é muito comum que crianças que tenham esses traços impulsivos, ou até pela impulsividade mesmo encontrada nas crianças e adolescentes, comportamentos suicidas e até ideações suicidas também estejam ligadas a esse traço. Isolamento social. A criança e o adolescente muitas vezes têm também o que nós chamamos de crenças de inadequação social. É muito comum nós percebermos crianças e adolescentes que se acham inadequadas, que acreditam que eles não são interessantes para aquele contexto social e que eles não conseguem muitas vezes se adequar, se ajustar às demandas sociais, o que também pode influenciar a pensamentos suicidas e até mesmo comportamentos suicidas. Insatisfação com a imagem corporal. Crianças que se acham gordas, que se acham magras demais, que se acham altas, que se acham baixas, que muitas vezes têm espinhas no rosto, ou até mesmo tipos de cabelo, crianças que rejeitam partes específicas do próprio corpo,
E esses fatores podem também fazer com que a criança enxergue o próprio corpo, tenha uma imagem corporal distorcida. E isso também pode gerar numa criança pensamentos e até comportamentos suicidas. É importante nós também falarmos sobre isso, que dessa estrutura de pensamentos pode ser gerada pela família, pode ser gerada por pessoas que estão próximas à criança, pelas mídias sociais, e a criança acaba desenvolvendo essa forma de se enxergar distorcida justamente por essas fontes. Também podemos falar sobre a presença de transtornos mentais ou até transtornos do neurodesenvolvimento, como sintomas depressivos, ansiosos, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que também é conhecido como TDAH, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, o transtorno específico da aprendizagem escolar, e todos esses transtornos e outros mais também podem desencadear uma certa distorção ou uma certa incompreensão daquela criança a respeito da vida. Isso faz com que ela também tenha pensamentos potencializados aí de ideação suicida e até tenha comportamento suicida também. Desentendimento com os colegas também é um ponto importante para nós falarmos, pois brigas, expectativas frustradas em relação ao outro, que nós chamamos de desrealização social, sentimento de perda dos amigos, faz com que a criança perceba problemas sociais ali na vida dela, que para ela são muito importantes, que também podem influenciar na estrutura de pensamentos e incluir pensamentos suicidas e comportamentos suicidas também. O famoso e tão conhecido bullying, que é um assunto muito sério nas escolas e deve ser investigado pelos pais, pelos professores, pelos responsáveis, por se tratar de abuso por parte dos colegas muitas vezes. E esse sofrimento, ele é proposital por situações específicas, como gozações, apelidos e outras situações que a criança mesmo já falou que não gosta, que não quer passar por aquilo, ou ela já demonstrou de alguma forma, e os colegas, por puro divertimento, acabam evidenciando aqueles maus tratos psicológicos ou até mesmo físicos, desrespeitando ali a vontade da criança. A influência das mídias sociais, como páginas de redes sociais que ensinam as crianças e os adolescentes sobre suicídio, que muitas vezes os conteúdos são velados e ensinam para as crianças que a única forma de resolver os próprios problemas é a morte. E também a dependência de jogos, que é um assunto muito discutido hoje e é um assunto que muitas vezes sai fora do nosso controle como adultos em relação às crianças e os adolescentes, que nós percebemos que eles acabam tendo uma dependência muito grande, acabam tendo um comportamento com as telas, com os videogames, com os computadores e com os celulares que saem fora da rotina e acabam sendo excessivos. Essas crianças e adolescentes muitas vezes depositam todas as suas expectativas, todo o seu mundo ali nas mídias digitais. Que é comum receber no consultório crianças de faixa etária de 5 até 12, 13 anos de idade, em que pelo vício dos jogos, por estarem ali tão envolvidos com os jogos, eles acabam não se interessando por coisas do mundo real, não acabam se interessando por coisas que fazem parte da nossa realidade. E muitas vezes os pais também têm o mesmo tipo de comportamento de dependência das mídias sociais. E essas dependências podem estar associadas a comportamentos suicidas e ideações suicidas também dessas crianças, quando elas têm esse mundo delas retirado, sem algo para ser colocado no lugar, como afeto, interação familiar e outras distrações que são tão importantes para a criança. Ruptura de relacionamentos afetivos.
perda significativa de amigos, de casa, de família, de cidade, de parentes próximos ou até mesmo de um bichinho de estimação. Dependendo do grau afetivo de dependência que aquela criança tiver, a vida dela vai estar baseada naquela relação. E isso, com uma ruptura, pode desencadear pensamentos e até comportamentos também suicidas. Mau desempenho escolar. Notas ruins, repetição de ano, advertência exacerbada de professor, cobrança muito alta dos pais. São alguns aspectos também que no mundo ali da criança nós achamos que são apenas deveres que eles devem fazer. Mas para eles, muitas vezes, aquele baixo desempenho acaba sendo uma situação sem saída, em que eles não sabem muito o que fazer ou como resolver aquele problema. O que também pode relacionar alguns pensamentos de não querer existir mais e não querer viver mais por não conseguir resolver aquela situação. Estrutura e funcionamento familiar prejudicados. Família sem diálogo, papéis mal definidos dentro de casa, pode desencadear na criança dificuldades de se autorrelacionar, de se autocompreender e de organizar o mundo dela ali. Pois o diálogo é extremamente importante dentro de uma família. Se nós entendermos que uma criança não tem estrutura de se autogerenciar, ela não tem estrutura de se organizar, ela precisa extremamente que um adulto a oriente, e esse adulto não tem um tato para o diálogo com essa criança, nós vamos entender que há uma desestrutura familiar também causada pela falta do diálogo e também dos papéis definidos. A criança precisa entender quem é a autoridade dentro de casa e ela também precisa entender qual que é o papel dela dentro de casa. Individualismo em casa é quando os pais ou as demais pessoas que estão dentro daquela casa onde a criança, onde o adolescente está, acabam exercendo apenas os seus papéis e tem pouca interação com a criança, com a vida da criança, com o mundo da criança. Que também pode culminar na falta de supervisão dos pais, em que os pais acabam não se importando muito ou acabam não tendo certas habilidades de lidar com o mundo daquela criança. Ou, em contrapartida, também o autoritarismo dos pais ou responsáveis, que é uma forma de impor as coisas sem dar direito de que a criança também participe daquela situação. Essa relação autoritária acaba tirando da criança a própria identidade de participar das relações, das situações, e isso também pode desencadear na criança sensações e vontades de não existir mais. E também temos que considerar que o histórico familiar de depressão e suicídio tem uma grande influência nos pensamentos suicidas e nos comportamentos suicidas de uma criança ou de um adolescente. Pois muitos estudos mostram que trata-se de uma hereditariedade, é como se passasse de geração para geração aquela estrutura de pensamentos, aquela formação, aquela estrutura emocional em que a pessoa tem, aquela fragilidade que a pessoa tem. Muitos estudos mostram que sintomas depressivos e ansiosos também são hereditários e que também podem desencadear esse tipo de ideações e comportamentos nas crianças e nos adolescentes. E também falamos sobre os comportamentos aprendidos, que muitas vezes pessoas de dentro de casa que têm essa ideação e exteriorizam essa ideação, não necessariamente de dentro de casa, mas que façam parte do convívio da criança e do adolescente, também podem gerar o que nós chamamos de comportamento aprendido. O que seria isso? Quando a criança percebe que a forma de resolver aquela situação seria também gerando esse tipo de pensamentos ou até mesmo de tentativas. Nós temos que dizer que as famílias das crianças e dos adolescentes que têm ideação suicida não devem ser julgadas como as principais ou as únicas causadoras desse tipo de ideação ou de comportamento dessas crianças e adolescentes. Pois o suicídio
ele é multifatorial. Existe uma série de situações, como nós estamos vendo no decorrer desse vídeo, que podem estar ligadas a esse comportamento. E não necessariamente apenas a família. Então essas famílias devem ser reconhecidas como famílias que precisam de investimento na saúde mental, de cuidados profissionais e que deve ser estimulado o apoio mútuo entre seus integrantes, para que eles aumentem o seu potencial de cuidado e para que eles respondam às necessidades de cuidado dos seus filhos desde cedo, desde os primeiros anos de vida. Eu quero trabalhar algumas orientações de cuidados a respeito das crianças e adolescentes que apresentam ideações e comportamentos suicidas. Dialogue na linguagem do seu filho. Você é adulto, ele não. Você compreende o mundo de uma forma mais amadurecida, ele não. Eu digo isso porque é muito comum que nós adultos passemos para a criança uma orientação ou informações acerca de um mundo que nós enxergamos. Nós passamos para a criança responsabilidades ou passamos para a criança uma visão de que ela deve ser mais responsável, de que ela não pode olhar a vida daquela forma, de que o que ela está passando é algo que ela pode resolver com facilidade. Nós simplesmente olhamos o mundo da criança com o nosso olhar. Nós não olhamos o mundo da criança com o olhar dela. E isso acaba prejudicando o processo. Porque a criança, pela própria maturidade, como nós já falamos, ela não vai atingir aquilo que nós achamos que é ideal, aquilo que nós achamos que é adequado. E ela não vai conseguir entender o mundo como nós entendemos. Se interesse pelo mundo do seu filho. Queira saber mais do que ele acessa na internet. Não como um ditador, o dono da razão, aquela pessoa que está certa. Ele está errado por olhar isso. Ele não pode ver esse, como eu digo com os pais das minhas crianças, né? Como um besterol. Esse menino só vê besteiras na internet. Muitas vezes nós olhamos dessa forma e nós banalizamos o que a criança está olhando. Quando na verdade é de extrema importância que nós também olhemos o que aquela criança está olhando na internet, mas entendendo que para ela é divertido, para ela aquilo é muito bom, ou que para ela aquilo tem um significado muito importante. Então entender o que a criança está vendo na internet, o que o adolescente está vendo na internet, não com um olhar repressivo, mas com um olhar acolhedor e de tentando compreender o que a criança está olhando, é extremamente importante e o significado que aquilo tem para ela. Procurando se achegar a ela como alguém que quer se aproximar, que quer saber do que se trata aquilo que ela está vendo. E não para julgá-la ou para diminuí-la por estar acessando ou vendo aquele conteúdo. Adulto, não compare os seus problemas com os problemas da criança. Como se os seus fossem piores e muito mais difíceis de resolver e os dele fossem fáceis ou uma bobeira só porque ele é criança. Você não vai aliviar a criança fazendo ele pensar que o problema dele é pequeno, porque na maturidade dele, o problema que ele está vivendo naquele momento vai continuar sem solução. E muitas vezes, ao invés do alívio, nós vamos imprimir nessa criança um sentimento de culpa por estar sentindo aquela angústia de não conseguir resolver um problema. O que você pode fazer é ajudar ele a encontrar uma solução para aquele problema que ele te disse ou que você percebeu. Porque naquele momento que ele está se sentindo tão confuso ou que ele está tendo aquela dificuldade, ele realmente não sabe como resolver. Se você olhar de acordo com a linguagem dele, você vai conseguir dizer a ele algo que ele possa fazer no momento, que ele vai se sentir acolhido e que ele vai conseguir te entender e vai conseguir encontrar uma solução para resolver aquilo, se sentindo capaz de resolver os próprios problemas. E por último, busque ajuda profissional com um psicólogo ou um médico psiquiatra. Porque nem sempre os adultos ou pessoas que estão ligadas ali afetivamente à criança sabem como lidar
com situações em que a criança apresenta ali ideações ou comportamentos suicidas, justamente pelo afeto. Nós temos um sentimento muito forte com aquela criança e que muitas vezes esse adulto pode ter comportamentos, falas precipitadas que, ao invés de ajudar a criança, ele vai atrapalhar mais ainda aquele processo de confusão mental em que a criança está vivendo. Um profissional habilitado, ele está preparado para encontrar as causas daquele problema e daqueles pensamentos. Ele vai auxiliar tanto a criança quanto a família a construir ideias que reduzam essas ideações e também melhore a angústia dos pais. E esse profissional também, ele tem a função de conduzir a criança a perceber como resolver os próprios problemas. Ou seja, não é resolver por elas, não é dizer a elas o que elas têm que fazer, mas que a própria criança perceba que aquele problema não é algo sem solução, e sim algo que ela consegue lidar se ela tiver outras formas de pensar. E fazer ela perceber que desistir de viver não é uma solução adequada para resolver aquele problema. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me siga nas redes sociais para mais orientações e construções de ideias. Até o próximo vídeo e tchau!